Olá pessoal e sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Desenvolvimento Web Completo da Dunfcode. Um módulo que muitos pediram, que eu estou trazendo aqui para vocês, que é sobre Docker. E eu já estou aqui com o site aberto, se você ainda não está, é docker.com. E nessa aula a gente vai instalar ele no nosso sistema operacional. Eu recomendo fortemente você utilizar Mac ou Linux, tá? E vai ser uma aula realmente introdutória, a gente já vai ficar com o Docker instalado. E eu vou explicar também para vocês o que é o Docker, afinal, né? O que diabos que é o Docker, se você ainda não sabe. Bom, basicamente, aqui no site do Docker eles têm explicações, né? Só que está em inglês. Eu basicamente vou mostrar, se a gente for aqui, what is a container, que é basicamente o ponto principal do Docker, que é quando a gente consegue rodar diversas aplicações dentro de um container, que é basicamente isso daqui. What is a container is a standardized unit of software. Basicamente, um pedaço de software, certo? Então, antes da gente começar a baixar, eu vou dar uma olhada nessa página aqui com vocês, justamente porque ela realmente ilustra bem o que é o Docker. E quando eu estava aprendendo, me ajudou a entender de fato qual que era a diferença do Docker para, por exemplo, uma máquina virtual que a gente tem no nosso computador. Porque essa daqui é a principal proposta do Docker, se a gente for ver bem. A gente tem o app A, o app B, o app C, app C, D, E, F. Como se fosse, cada app desse representaria um sistema operacional se a gente estivesse vendo do ponto de vista de uma máquina virtual. Tanto que se eu for descer mais aqui para baixo, existe uma certa comparação de uma máquina virtual, né, uma virtual machine, e aplicações dentro de containers, basicamente assim. Então veja bem, numa máquina virtual a gente tem uma aplicação A, aplicação B, aplicação C. Cada aplicação dessa tem que ter um sistema operacional rodando, certo? Daí tem o hypervisor e depois a infraestrutura. Bom, vendo aqui do Docker, esse daqui é o do Docker, tá? A gente consegue ver que a gente tem o app A, app B, app C, D, E e F. A principal diferença é que a gente não precisa de um sistema operacional para cada um desses daqui, e cada aplicação dessa, por estar num Host Operation System, né, num sistema operacional de forma unificada, eles são muito mais leves, principalmente porque eles dividem o mesmo kernel que a gente fala. Aqui, ó, inclusive está aqui em inglês, ó. Multiple containers can run on the same machine and share the OS kernel, ou seja, OS kernel seria o kernel do sistema operacional, with other containers, each running de forma isolada e consumindo menos espaço e menos memória, justamente pela questão do kernel. Enquanto máquinas virtuais são uma abstração física do hardware, o que é muito mais pesado. Então, veja isso daqui como, por exemplo, a aplicação A, como se fosse o Apache. No app B a gente poderia colocar o MySQL se a gente quisesse, e por aí vai. Então, com Docker, se torna muito mais fácil para a gente trabalhar sem ter que ficar dependendo do sistema operacional, por assim dizer. Tá? E isso realmente é o que faz ele ser tão diferenciado, por ele ser muito leve. Tá bom? A gente chama o Dockerfile, eles são baseados em imagens. Vocês vão entender melhor isso daí na prática. Bom, então agora que eu expliquei para vocês aqui o básico, se vocês quiserem explorar essa página, se você não sabe inglês, você pode sempre usar o bom e velho Google Translate, mas sem mais delongas, o que você vai fazer agora? Você vai clicar em Get Started, tá? E aí você vai fazer o Download Desktop and Take Tutorial, você vai clicar aqui. O que vai acontecer aqui é que eu já estou logado na minha conta, certo? E aí eu já posso fazer o meu download Docker Desktop for Mac, tá? E no meu caso eu já tinha aqui, eu iria fazer a instalação normalmente. Você vai clicar, você faz a sua instalação. E aí, se você não tem um cadastro, não tem problema. Vamos supor aqui, deixa eu sair da minha conta. Não precisa pagar nada, tá? Você só se cadastra aqui. No caso tem pricing, obviamente, se você for utilizar para questões empresariais, enfim, mas aqui para o propósito do curso não precisa, então você não precisa se preocupar com isso. Você vai vir em Get Started e você vai se cadastrar, preenchendo esses dados aqui. Você coloca o seu ID que você quer do Docker, pode ser um ID único, você pode colocar o que você quiser. O e-mail, senha, você concorda com os termos e pronto. Criou sua conta, você baixa e aí vai para instalação. No meu caso aqui eu já tenho o Docker pronto. Pronto, no caso, eu já tenho ele instalado. Por causa que depois, se você instala no Linux ou no Mac aqui, que eu estou utilizando como exemplo, porque
roda muito melhor e é mais fácil de trabalhar, você vai vir no seu terminal, né, no seu console, enfim, vou digitar aqui no meu terminal, eu vou dar, deixa eu aumentar aqui dando um Ctrl+, para vocês verem, e aí depois, para você ver se você instalou direitinho o Docker, tudo que você tem que fazer é dar um docker, -- version, desse jeito aqui. Aí você consegue perceber que a gente tem o Docker instalado, versão 19.03.5, build, daí tem aqui a nossa build do Docker, e aí se eu digitar Docker, a gente consegue ver todos os comandos que a gente tem aqui, o que vai facilitar muito a nossa vida durante o desenvolvimento, tá? Muito bacana. Se você ficou com qualquer dúvida, não ficou claro alguma coisa da aula, por favor, utilize o sistema de suporte, tá? Interaja no grupo, deixa eu fechar aqui o meu terminal. E na próxima aula a gente vai começar a trabalhar com Docker, dando passos pequenos, até aí a gente está com 100% com aplicações rodando no Docker, beleza? Espero que tenham gostado da aula, eu desejo para vocês um forte abraço e até a próxima. Olá e sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Desenvolvimento Web completo da Dunk Code. Na aula de hoje a gente vai começar executando o nosso container já baseado numa imagem que a gente vai utilizar o NGX. Resumindo, a gente vai começar dando passos pequenos utilizando o Docker, a gente vai utilizar a nossa primeira imagem que já vai ser baixada lá do Docker mesmo, tá? E em alguns minutos aí a gente já vai ter um serviço, na verdade alguns segundos, porque eu já vou começar agora, um mini servidor rodando para vocês terem uma noção de como é que funciona. Bom, partindo do princípio que na aula anterior você instalou o seu Docker, testou os comandos do jeito que eu mostrei, está tudo certinho, a gente já pode começar. Certifique-se que se você está no Mac, Linux, enfim, no Windows, todos os seus serviços estão desligados, como o Apache, por exemplo. No meu caso aqui no Mac eu utilizo o MAMP, para evitar conflito de portas, ok? Bom, vamos começar digitando docker container run -itp, que é basicamente eu estou dizendo que seria no modo interativo, que eu quero que rode. Agora a gente vai especificar a porta que a gente quer que seja ouvida no nosso serviço, né, no nosso servidor aqui. Então eu vou colocar 80. 80, que é a porta da web, ou seja, se eu colocasse 8090 aqui, quando eu for acessar, eu precisaria colocar 2.8090. Como 80 é a porta padrão da web, só dando um localhost já basta. Vamos colocar o nome da imagem agora. O que a gente quer que rode nesse container? Vou colocar aqui que vai ser o NGX, que é basicamente um servidor local básico. Vamos executar. Por padrão, se você não instalou e não mexeu no Docker, vai dizer que não existe o NGX. Esse comando ele é esperto o suficiente para entender que é o seguinte, ó, Docker, começa a rodar esse serviço para a gente, né, na porta 80, baseado nessa imagem. Se não existir a imagem, o Docker puxa para você e aí roda o seu servidor. Simples assim. Se o seu console está igual ao meu aqui, quando você for atualizar, ou se você não está com o navegador aberto, abra ele, digite localhost, eu vou atualizar, tá aí o meu servidor local rodando, com base nisso daqui que eu criei agora, nesse container, né? E aqui está a requisição, todas as informações que acontecem aqui, eu consigo monitorar vendo aqui, olha que bacana, tudo aqui sendo executado, bem legal. Bom, nessa aula, com estes simples comandos, vocês aprenderam como executar o primeiro container de vocês e ainda baixar uma imagem de forma automática, pois não existe no sistema de vocês. Obviamente que dá para baixar só a imagem e não executar o container e vice-versa, mas com esse comando bem completo já dá um bom pontapé inicial e vocês veem realmente o poder do Docker. Para parar de executar o seu servidor aí local, no caso o container, tá? Não é se eu estou trocando as palavrinhas, mas no caso aqui o container, a gente vai dar um Ctrl C e assim ele para de executar. Eu vou dar um clear para manter aqui limpo todo o nosso console e aqui vocês percebem que se eu for tentar atualizar, não vai mais funcionar. E aqui, galera, vamos aqui já começar a ver uns comandinhos bem legais do Docker. Se eu dar Docker Images, vocês vão perceber todas as imagens que eu tenho instalado no meu sistema. Por padrão, eu já tenho a NGX, que está aqui sendo listada para mim, tá? E aí na próxima aula eu vou mostrar como remover, como instalar imagens novas e muito mais. E também, outra coisa muito legal é que eu posso ver Docker Container ls, que é para listar, vou colocar aqui o parâmetro A. Eu consigo ver, de fato, os containers que já existem na minha máquina, que é esse daqui. Olha aqui, 8ED, a imagem NGX, e está aqui funcionando 100%. Beleza? Depois eu também vou mostrar como remover os containers e, enfim, a gente vai explorando o Docker aí para no final do módulo vocês estarem bem afiados e seguros
para utilizarem. Espero que tenham gostado dessa aula. Se ficaram com qualquer dúvida, não deixe de perguntar. Desejo um forte abraço e a gente se vê na próxima. Até mais. Olá e seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de Desenvolvimento Web. E na aula de hoje a gente vai dar sequência com o nosso estudo de Docker. Pois bem, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que no hub.docker.com a gente consegue ver todas as imagens que a gente puxa para colocar no container. Pois bem, na aula anterior eu mostrei o NGX, mas é um exemplo. Obviamente que existem outras imagens, tá? Mas sempre quando a gente pesquisa por alguma imagem específica, por padrão, pega sempre a que tem mais avaliações positivas e com mais downloads. Isso também é o mesmo princípio quando a gente utiliza aqui o nosso comando no Docker, que foi o que a gente fez na aula anterior, que a gente ligou o nosso servidor local. Que na aula de hoje a gente nem vai precisar usar ele, porque eu quero mostrar alguns comandos e quero explorar mais algumas coisas com vocês, tá? Na aula anterior a gente rodou a nossa imagem, né, que é um servidor, o NGX, que é um servidor simples. Então, quando isso aconteceu, a gente criou o container e dentro do container tinha essa imagem, né? Eu mostrei alguns comandos, dentre eles o docker, container, ls-a, e a gente consegue ver quais containers que a gente tem, junto com a imagem que faz parte dele. A gente tem o container ID, né, que são os nomes aqui, enfim. Vocês percebem que cada um tem um ID. Só que a gente também consegue ver nossas imagens escrevendo docker images, desse jeito aqui. E se eu quiser deletar isso daqui para, enfim, manutenção ou não é mais necessário no meu sistema, é isso que eu vou ver na aula com vocês hoje. Eu vou dar aqui um command mais para dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver melhor, tá? Essa questão do ruber.docker.com eu só queria mostrar para vocês porque se vocês quiserem navegar, ver mais sobre a imagem que vocês estão rodando no Docker, vocês podem fazer isso, tá? Vocês podem ver as reviews, enfim, vocês podem explorar tudo aqui. A gente inclusive tem basicamente tudo aqui referente a essa imagem do Docker, certo? Tem os comandos aqui, mais exemplos, enfim, a gente está aqui rodando no 8080, tá? Mas vamos ver para a gente deletar essas imagens e esses containers que a gente rodou de teste. Muito provavelmente no seu só vai ter um, se você rodou apenas uma vez o container. No meu caso, já fiz outros testes, tá? Então, olha só, vamos começar removendo essa imagem do NGX. A gente começa escrevendo docker image, não é images. Muita gente se confunde com isso por causa que para listar as nossas imagens fica no plural images. Aqui é image no singular. A gente vai colocar rm, que a gente sabe que no Linux é como se fosse remove, a gente utiliza isso basicamente para tudo que a gente quer remover. Docker image rm, a gente não precisa, outra coisa que a galera se engana, colocar tudo isso daqui. A gente pode colocar só os 3 primeiros caracteres, isso tanto do container como da image. Vamos colocar dessa image ID o C74. Então, docker image rm C74. Error response from daemon unable to delete. Images being used by stop container. Esse erro está acontecendo por causa que a gente tem containers que estão usando a imagem. Então, para isso daqui não acontecer, a gente primeiro precisa deletar os containers. Então, a gente já volta para esse comando. Eu ia dar um clear no console, mas não precisa. Vamos rodar aqui docker container rm. Vamos colocar 193, que é esse primeiro aqui. Foi removido. Docker container ls-a. Agora a gente só tem esse primeiro aqui. Vamos remover ele. Docker container rm e-ca. É isso, né? Pronto, removido. Docker container ls-a. Percebam que está vazio. Olha que bacana. Se eu quiser remover minha imagem agora, provavelmente eu vou conseguir. Vamos testar? Docker image rm c74. Um tagged, quer dizer basicamente que deletou, e aí foi deletado com sucesso. Show de bola. Vamos dar um clear aqui e vamos dar um docker images. Vazio, docker, container, vamos listar. Vazio também. Então na aula de hoje vocês aprenderam e eu dei uma visão geral sobre o HuberDoc e eu ensinei para vocês como deletar containers ou imagens que vocês têm instaladas dentro aqui do sistema de vocês. Tá? Na próxima aula a gente vai ver como dar pull nas imagens, basicamente baixar elas de forma independente sem precisar do container, que foi o que eu mostrei para vocês, e a gente vai dando sequência com o nosso estudo de Docker, tá bom? Interajam no grupo, utilize o sistema de suporte abaixo da aula, e é isso. Te desejo um forte abraço e até a próxima aula. Bom, galera, na aula de hoje a gente vai dar sequência com o nosso estudo de Docker e eu vou mostrar para vocês umas coisas bem legais, tá? Eu já mostrei como deletar imagens, né?
enfim, remover os containers, criar containers, mas existem uns macetes muito legais com Docker, que é, por exemplo, você rodar aplicações no background, sem que você veja de forma instantânea como a gente estava vendo antes, tá? E aqui no exemplo que eu vou fazer vai ser bacana por causa que eu vou criar um servidor utilizando o NGX e outro utilizando o Apache, né? Que são dois servidores diferentes, duas formas de trabalhar diferentes, e a gente pode ter eles rodando em containers separados, né? Que é uma das grandes vantagens de utilizar o Docker. Para isso, eu vou aumentar aqui o meu... Deixa eu aumentar ele aqui um pouquinho, deixa eu dar um clear que eu estava trabalhando aqui. Certifiquem-se que estejam vazias as imagens de vocês e os containers também, como eu fiz na aula anterior. E vamos começar fazendo o seguinte, olha só. Docker, container, run, -d, -p, porta 8080, né, para o mundo afora, 80 aqui. Vamos colocar um name e vamos colocar server NGX, tá? Estou colocando agora nome, eu não tinha feito antes, vocês podem colocar esse parâmetro aqui do jeito que eu estou fazendo. E por último, a gente vai dizer o nome da imagem que a gente vai utilizar, que vai ser o próprio NGX. Vamos executar. O enable to find image, como a gente já sabe, né? Eu tinha deletado por padrão, agora o Docker vai puxar para mim. Está fazendo download, como a gente já está acostumado, só que agora vai ser um pouco diferente o que vai acontecer depois desse comando executado. E vocês já vão entender o que é. Deixa eu só terminar aqui o download. Tá? E agora, galera, vamos dar um Docker e o comando ps. Vamos ver o que está acontecendo. Olha que bacana. Eu tenho o meu serviço do NGX rodando nesse container, foi criado há 8 segundos e está no ar há 6 segundos. Isso é muito legal, por causa que se eu for dar aqui um localhost na porta que eu criei, que é 8080, tá aí o meu NGX rodando, só que diferente, agora eu não tô vendo por causa que ele tá rodando no background. Isso é muito legal, justamente pelo fato que agora a gente pode ter infinitas possibilidades. Olha só, deixa eu dar um clear aqui e mostrar para vocês agora que eu vou rodar o Apache em outra porta. Eu vou dar um Docker container desse jeito aqui, mesmo comando run, colocar os parâmetros dp. Dessa vez, para não dar conflito, vamos colocar na porta 8081, né, utilizar 80 local. Name eu vou dizer que agora é Apache Server, por exemplo, e a imagem que a gente vai utilizar é do próprio Apache oficial que está lá no Docker Hub, que é o httpd. Vamos executar, a gente não tem a imagem, como a gente já sabe o processo, vai começar a baixar o Apache, vai fazer tudo aqui na nossa máquina, e aqui logo eu vou conseguir rodar, quando tiver tudo pronto, na porta 8081, o Apache. Tá? Isso é muito legal. Deixa eu terminar aqui, só para mostrar para vocês. Pronto. Agora, aqui, tá no ar o NGX e tá no ar o meu Apache, que por padrão sempre é criada essa página It Works, né, utilizando o PHP. E o mais legal de tudo isso, deixa eu dar um clear, dar um Docker PS, vocês vão ver que tá os dois sendo executados ao mesmo tempo, tanto o Apache como o NGX. Isso é muito legal, por causa que justamente é um dos pontos fortes do Docker, né? Na verdade, a característica principal, que é a possibilidade da gente ter diversos mini serviços rodando em containers diferentes, dessa forma economizando recursos. Aqui a gente consegue ver as informações da porta que a gente criou, enfim, muito bacana mesmo, tá? Tem outro detalhe que eu não cheguei a mostrar para vocês ainda, mas a gente tem a possibilidade de baixar imagens, né? Por causa que o que eu mostrei até agora é a possibilidade de você instalar um container, daí por padrão a gente não tem a imagem, e aí baixa. Beleza, geralmente é isso que acontece porque a gente já está fazendo o container, mas muitas vezes talvez a gente queira baixar a imagem, né? Ter controle. Então eu vou dar um clear aqui, e eu vou dar um docker pull, tá? Que é basicamente como se estivesse baixando, e vamos colocar, por exemplo, MySQL. Vamos baixar, por causa que a gente vai trabalhar com MySQL na próxima aula. E aí, tá baixando aqui tudo que precisa do MySQL, que é a própria imagem, né, que a gente vai utilizar no Docker. Tá baixando. E aqui, deixa eu evitar pausar a aula, mas eu acho que talvez... Não, acho que não vai precisar, não. Tem um aqui que tá mais devagar, mas enfim. Tá? Então aqui o que eu estou fazendo? Não estou ligando nenhum container, não estou fazendo nada, eu simplesmente já estou deixando o meu sistema pronto uma imagem.
né? Só que se eu executasse aquele comando que eu estava mostrando para vocês, que a gente usou até agora, que é o Docker Container Run, já iria baixar o MySQL de qualquer jeito. Só que muitas vezes a gente talvez queira ter controle, né? Talvez eu não queira usar agora a imagem, quero ter no meu sistema, e tá aí, se eu for dar um Docker Images agora, tá o MySQL, né, o MySQL, NGX e o Apache, né, o HTTPD, e todas as nossas imagens aí. E o que eu tenho rodando, meu Docker PS, tá aí o meu Apache e o NGX rodando ao mesmo tempo no meu servidor aqui. Tá? Isso daqui vale também para quando tiver no ar a aplicação de vocês, enfim, é tudo o mesmo comando, né? Ainda mais geralmente os servidores, quando a gente está executando é com Linux, né? O próprio macOS é baseado em Linux, então segue todo esse mesmo princípio. Inclusive, se você já for mais avançado e tiver um servidor próprio e quiser testar o Docker, recomendo fortemente. Aí, se você tem um VPS ou dedicado, que você consegue acessar via SSH, tá? Eu recomendo testar. Então, nessa aula foi isso, a gente está caminhando aos poucos. Na próxima aula, a gente vai aprender a criar containers onde a gente edita os arquivos, né? Onde a gente consegue editar os arquivos de fato, para não ficar só essa página estática. Eu vou ensinar como faz para mapear. Eu vou ensinar como parar os containers que a gente tem, ok? E a gente vai dando sequência e eu vou mostrar outros macetes que existem com Docker, certo? Beleza, então é isso. Qualquer dúvida, utilize o sistema de suporte. Um forte abraço e até a próxima aula. Bom, pessoal, vamos a mais uma aula com Docker, tá? E na aula de hoje vai ser muito legal, por causa que eu vou ensinar para vocês maior controle dos containers que vocês têm aí, tá? A gente vai aprender como parar, como iniciar containers existentes na nossa máquina. Enfim, vai ser bem bacana, tá? Dentre outros macetes que eu vou passar para vocês. Se você realmente quer utilizar Docker para produção, você pode sempre contratar um dedicado VPS Linux. Eu recomendo fortemente a HostGator para daí colocar em prática aí os ensinamentos do curso e ter sua aplicação rodando num ambiente Docker. Como você já viu, é muito simples. Até por causa que eu estou utilizando aqui, né, tudo que é feito mesmo em um servidor. Dito isso, vamos começar então. Vamos abrir aqui o meu terminal e deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Vamos começar vendo Docker ls -a. Opa! Desculpa, galera. Docker container. Vamos dar um clear aqui primeiro, que eu fiz besteira. Vamos dar um clear. Vamos ver o que a gente tem de container aqui. Docker container ls-a. Então eu tenho o NGX que eu criei com vocês, eu tenho o Apache, e eu fiz em off aqui, eu criei um MySQL também, né? MySQL, enfim. Tá? Então é isso daí que a gente tem. Porém, se eu der um Docker PS, eu não vou ter nada rodando. No caso, eu tenho aqui apenas o meu MySQL, que está rodando. Mas, enfim, isso daí foi uma coisa que eu fiz em off. O que a gente criou, que foi o NGX e o Apache, está off, justamente porque eu fechei o console e assim fechou nossa aplicação. Ok? Então, como é que a gente faz para iniciar um container que ele está parado? Né? Como é que a gente faz para iniciar ele no Docker? Muito simples, a gente tem o Docker Start e o Docker Stop. Então, vamos supor que esse meu container NGX que está parado, eu vou iniciar ele. Eu pego os 3 primeiros números, que é 101, eu dou um Docker Start 101. Pronto. 101 agora está rodando. Se eu for aqui no meu navegador, localhost, é na porta 8080, se eu não me engano, e tá aí o meu NGX rodando agora. Muito legal, né? Muito fácil e simples. Se eu quiser também dar um... Deixa eu dar agora um Docker Stop no 101, ele vai parar. Tá? Tanto que se eu for atualizar, ele não funciona. Eu também posso fazer o seguinte, deixa eu dar um clear, e dar um docker start e o nome do meu container, que é server NGX. E pronto, server NGX voltou. Então vocês podem chamar com os 3 primeiros números ou com o próprio nome, beleza? Bom, feito isso, é o mesmo processo para qualquer outro container que vocês queiram iniciar, tá bom? Outro exemplo muito bacana que a gente tem é como utilizar o MySQL, né, o banco de dados. Às vezes eu falo MySQL, enfim, para vocês, todo mundo entender, mas é sempre o banco de dados, tá, galera? Que é o MySQL, que no português a gente fala assim, só que às vezes eu gosto de falar também em inglês, que é a forma correta, que se chama de MySQL, ok? Então, olha só, eu tenho Docker, Container, ls-a, eu tenho esses 3 aqui, né? Vamos remover esse daqui do MySQL, que eu tenho, que é o 44C, tá? Eu vou remover eles agora com vocês, e para eu criar novamente, para mostrar para vocês como é que funciona, porque novamente eu estava fazendo um set assim, ó. Então, Docker Container RM é o, vamos testar aqui, 44C.
Ó, olha só, error response from daemon, you cannot remove a running container. Sim, por causa que o meu MySQL ele tá rodando neste momento. Então, vamos parar ele dando um docker stop e 44C. Vamos ver se ele vai parar. Parou, a princípio. Então, docker container rm 44C. Docker container lsa para listar tudo e agora ele sumiu. Beleza, então agora a gente pode tentar criar ele do zero aqui para eu mostrar para vocês. A gente utiliza o docker container run, utilizar as flags dp, né, que são os parâmetros, 3306, que é a porta padrão do MySQL que a gente utiliza. Essa é a porta padrão, tá? Só para deixar claro. Name MySQL environment, que eu vou utilizar aqui, que eu vou setar a senha padrão desse MySQL, vai ser root password igual a 123456 e o nome da imagem MySQL. Vamos executar. Como eu já tenho essa imagem aqui que já baixou da primeira vez que eu rodei, já foi criado o container de forma automática. Então se eu for rodar um docker ps, tá aí o meu NGX rodando e o MySQL também. E aí vocês podem trabalhar, obviamente, com esse banco de dados. Legal, né? Bom, existe algo também no Docker que muitas pessoas perguntam, que é o seguinte: beleza, eu tenho o NGX rodando, eu sei como criar, né, eu sei aqui todo esse processo, mas e se eu quiser acessar esse container, ver o que está rolando ali dentro? Porque afinal é um container, é um conjunto de arquivos para estar rodando nosso servidor aqui, certo? Porém está dentro de um container e não numa máquina virtual. Para isso a gente usa um comando muito simples que é o docker container exec, tá? Flag it. E a gente coloca o nome do nosso container, vamos chamar aqui o server NGX, que é o meu nome, e a gente coloca o último dizendo bash, desse jeito aqui. O que está aparecendo agora esse root, arroba e esse id? Esse id ele faz referência ao meu NGX, e como vocês podem ver, eu estou no diretório, deixa eu colocar aqui um clear, eu estou no diretório agora do meu container. Se eu der um ls para listar o que tem ali, tá aí todas as pastinhas que fazem parte desse container, olha que bacana. E aí a gente pode navegar. Eu não sei exatamente onde é que fica o index.html, mas isso daí também não é relevante. Uma simples busca no Google vocês conseguem achar. Se eu não me engano, acho que é home, mas aqui eu não vou arriscar para a gente não perder aula. Mas está aí os diretórios, como vocês estão vendo, e a gente está dentro do container. Então, vocês poderiam navegar até a pasta onde está o index.html e modificarem à vontade. Tá? E agora que eu estou aqui dentro do container, como é que eu faço para sair dele? Só dar um exit e pronto. Você voltou aqui pro seu terminal normal rodando aqui, né, no seu usuário, tá? Então nessa aula foi isso, a gente explorou mais a fundo o Docker. O que eu te recomendo agora, que você já tem uma base excelente aí na própria vamos aqui no docker.com e você realmente explorando, dá uma olhada nos comandos, deixa eu ver, vamos aqui no Docker Documentation, vamos aqui acessar. E aqui eu recomendo a fundo você dar uma olhada e se inteirando, por causa que agora que você já entendeu como é que funciona, é realmente uma questão de ver os comandos, enfim, entender melhor e, claro, se aprofundar cada vez mais. Obviamente que esse módulo eu vou estar sempre atualizando, você que tem uma vez acesso ao curso vai sempre receber em primeira, e é isso aí, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula, dúvidas não deixe de perguntar, um forte abraço e até a próxima aula.